Humanidade, aqui sou eu. E nela unidade é você. E agora eu quero te abraçar. Nessa força da floresta, o passarinho beija-flor. Canta, dança, balanço, bateu as asas e voou. Passarinho beija-flor, bate asas pra voar. Passarinho beija-flor, bate asas pra cantar. Nessa força da floresta. Bom dia, bom dia! Vamos começar com muita alegria! Dança, balanço, bateu as asas e voou. Passarinho beija-flor, bate Como asas estão, meus pra amores? voar. Passarinho Vem tomar beija-flor, café com a bate Ana! asas pra cantar. Com todo o seu amor. É isso aí, meus Seu amores! louvor. O passarinho beija-flor, quem encantou a linda flor. Com todo o seu amor. Bom dia, bom dia! O povo tá chegando, eu vou botar mais bolinha, peraí, que eu acho que vocês merecem. O passarinho beija-flor, quem encantou Agora caiu na câmera. Essa força da Voltou! Hoje tem bolinha de sabão, não há espaço pra tristeza, é isso aí! E tá na hora da gente iniciar o nosso bate-papo, a nossa conversa matinal. Arro? Ai, que delícia, né? A humanidade maravilhoso do Lincoln Moreira. É uma das músicas que tocaram no nosso último ritual, que teve agora de Colo de Nanã. E eu tava justamente me arrumando, hoje eu acordei mais tarde, já perdi a hora, né? Eu me permiti perder a hora, tá? Só pra vocês saberem. Arro? Bom dia, querida. Seja bem-vinda. Vamos chegando, gente. Vamos chegando, vamos mandando um coraçãozinho, por favor. Vamos espalhar, vamos avisar a galera que a gente tá ao vivo. Pode ser? Né? Mandar aviãozinho, que é pra poder convidar mais gente. E como eu estava dizendo, eu estava me arrumando e comecei a refletir, né? Ontem eu fiz uma live, né, com a Lorene. Na verdade, ela foi minha convidada, ela fez a live toda, porque eu só dei os meus pitaquinhos aqui, eu tô ali. E eu tava pensando numa questão que a gente tocou, que foi a coisa do equilíbrio, né? Bom dia, Rose, Patrícia, todas vocês. Na coisa do equilíbrio, né? Eu sei que a gente já falou aqui várias vezes em equilíbrio, aquela coisa toda, mas eu vou voltar nesse ponto do equilíbrio. Arro? Em Apet Mercana, quando a gente dá o curso de Apet Mercana, que é o curso sobre espiritualidade sem religiosidade, e que também traz técnicas de tratamento de pessoas e animais, uma das coisas que a gente ensina e fala é sobre justamente essa coisa do tal equilíbrio. O universo, gente, ele está sempre em equilíbrio. Arro? O universo nunca deixa de estar em equilíbrio, num equilíbrio verdadeiro. Maravilha? E dentro do todo, isso está em harmonia com o todo. Na individualidade, nós nem sempre percebemos esse equilíbrio. Arro, né? A gente não sente esse equilíbrio, porque na individualidade, a busca da harmonia não é a busca do estar estável, né? Quando você está estável, né, por muito tempo, ou você nunca está estável em todas as áreas da sua vida, por exemplo. Maravilha? Sempre vai ter uma coisinha ou outra que precisa equilibrar. Arro? E esse é o nosso processo. Estar em harmonia é saber andar nessa balança, né? Uma hora tá aqui, da outra hora tá ali. Isso é a harmonia.
que tem relação com o Dharma, né? Então as pessoas falam muito de karma, de Dharma. E o karma, né? O karma é o próprio Dharma. Arro? Tem gente que fala assim, nossa, que hora que eu vou achar meu Dharma? Não sei o que, será que eu tô vivendo meu Dharma? Então, o karma é o próprio Dharma. É a mesma coisa, é a mesma energia, só que vivenciadas em polaridades diferentes. É karma quando você não enxerga o propósito, quando você não vê a beleza, quando você enquanto você não enxerga o propósito, enquanto você não enxerga a beleza, enquanto você não percebe a harmonia e o crescimento que aquilo traz. Se torna Dharma quando você começa a viver isso com mais maturidade, com mais resiliência, com uma visão mais ampliada. Arro. Então, é isso. O que é então o Dharma? Né? Tem até uma outra música que fala: o Dharma da abelhinha é beijar de flor em flor, né? Então, o Dharma é você fazer a sua função, seja ela qual for, né? Dentro de vários papéis que a gente exerce numa experiência de vida. Tem o papel da amizade, tem o papel do amor romântico, tem o papel do pai, da mãe, do tio, do sobrinho, tem o papel do profissional, arro. Então, dentro desses diversos papéis que a gente vem exercer na vida, qual é o nosso Dharma? É exercer esses papéis com verdade, com coração aberto, né? Com integridade, com vontade, com propósito. Isso é viver o Dharma. Arro. Vai chegar uma hora na vida que todos os problemas vão ser resolvidos e a gente não vai mais ter problema? Não, porque quando a gente tiver maturidade suficiente para compreender, finalmente, arro, finalmente, não cansa o dedinho não, gente. Quando um parar o coração, o outro continua, que daí o povo chega, tá bom? Quando chegar aquela maturidade, né, aquela fase que a gente está mais maduro, sei lá, 60, 70 para frente, que você já finalmente entendeu que não vale a pena queimar neurônio preocupado com isso, preocupado com aquilo, tentando controlar a vida dos outros porque a gente ama o outro e aí a gente quer evitar que ele se machuque e isso não tem como fazer, é impossível, arro. Então, quando a gente chegar nesta maturidade, de ter essa sabedoria, de não se preocupar mais com dinheiro, com conta para pagar, porque já sabe que tudo acontece do jeito que tem que acontecer, né? Vai o quê? Aí vai começar a doer a coluna, porque já está desgastada, aí vai ter problema de memória, aí vai ter não sei o quê. Então, a gente sempre vai ter alguma coisa para poder andar nesta gangorra. Isso é ser humano, arro? Então vamos sair dessa ilusão, maravilha? Dessa coisa de tudo tem que estar pleno para eu estar bem. Não é bem assim que funciona, tá? E eu vou aproveitar, hoje tem uma convidada que vai entrar aqui comigo, que é a Lorene Batan, e eu já vou chamar a Lorene aqui para ela também dar um ponto de vista dela, trazer aí alguma coisa relacionada com isso que eu acabei de dizer. Vamos ver, Lorene! Quem encantou a linda. Vamos esperar a Lorene entrar. Eu quero. Chegou! Bom dia! Eu quero. Bom dia, querida! Adorei a música e já a introdução. Beija-flor, que coisa boa com essa energia, né? Sim, sim! Ó, a vida é tão equilibrada, é tão bonita que eu lembro de uma memória de beija-flor, um ritual seu online, ainda em Santos. No meio do ritual tinha um beija-flor que sempre me visitava. Você acredita que tem grade por causa da gatinha? O beija-flor entrou na sala, rodeou a sala numa das músicas e foi embora. Então, quando eu escutei uma música do beija-flor, eu falei, gente, como a natureza é sábia, a vida é sábia, né?
no Dharma, no Karma, no dar e receber, nos presentes da vida, naquilo que tira para nos ensinar de alguma forma ou que é necessário, né? Também é bom. Sim, com certeza, com certeza. Ai, que bacana. Nossa, e o beija-flor, a presença do beija-flor, ela diz, né, uma das coisas que é trazida dentro do xamanismo é que a presença do beija-flor é a presença do divino, Ai, que delícia. que é a própria harmonia, né? Uhum. Nós podemos não estar enxergando a harmonia, mas a harmonia está presente. Arro? Lindo. Lindo. E olha que coisa interessante, essa coisa do equilíbrio e tal, que a gente tem uma ideia, às vezes, romantizada do equilíbrio. Vamos pensar no próprio beija-flor, né? O beija-flor, quando você pensa em beija-flor, você pensa o quê? Leveza, tranquilidade, Alegria, talvez, né? Eu penso. alegria, beleza. Mas como que é o beija-flor em si? Aceleradíssimo, né? Aceleradíssimo, aceleradíssimo. Tanto que se ele ficar parado, ele morre. É. Você sabia disso? Sabia que ele precisa, né, ficar a todo instante. Porque É. os batimentos cardíacos dele são extremamente acelerados, né? Então ele precisa mesmo. Tá, 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 tá. Então, quer dizer, o que que é essa harmonia? É isso do beija-flor que traz essa beleza, essa harmonia pra gente. Arro, E mas é tem muita leve, porque coisa. olhando de fora, por dentro parece que tá, para ele é pesado isso. Não, para ele é o Ele que faz isso com manifesta todo. com leveza, com alegria, com aquilo que a gente vê. E realmente a asinha dele é uma coisa de louco, né? Fica assim. Sim, nesse último ritual a gente trouxe, eu trouxe muito beija-flor, colibri, né, que é a mesma medicina. E aí tem, às vezes eu frequencio o beija-flor, né? Eu entro na força do beija-flor e eu não consigo fazer sem estar na Tá frequência parado. dele, porque eu bato rápido, é tão rápido que não dá nem para ver. Mas é com harmonia, é com leveza, é com amor. Delicioso, maravilha. E esse do equilíbrio que você estava falando, eu fui buscar a cartinha, né? Que chegou que eu falei ontem, tem do Ai, que equilíbrio. legal! Olha aí, gente, tem cartinha! Tem cartinha do equilíbrio. Eu mesma tô apaixonada. É legal quando a gente se apaixona com as próprias obras, né? Ai, Lorena, eu acabei de ter uma ideia, se você topar. Conta. Lê essa cartinha, que eu acho que vai ser pro grupo. Uhum. E eu acho que hoje você pode chamar alguém para ler uma cartinha. Não chamar, mas levanta a mão, você escolhe alguém e tira uma carta para essa pessoa. Ela bota uma Posso? pergunta, alguma coisa, pode ser? Pode ser, vamos ver o que dá aí. Vamos ver o que dá. Bora lá. Então, vai. Tem a cartinha do equilíbrio, ontem a gente falou disso, né? Que na vida de adulto, se a gente conseguir olhar para isso, né? Do dar e receber com mais leveza como beija-flor, ainda que tenha, né? Essa intensidade da frequência dos batimentos da vida das asinhas, tudo faz sentido. E no final corrobora que você trouxe. Aliás, acho que toda ela fala equilíbrio. O equilíbrio verdadeiro nasce do dar e receber quando se encontram. Acolha o que vem com gratidão, entregue o que tem com generosidade e a vida cuida do resto. Então, se a vida cuida do resto, é aquilo que você falou, né? Por mais que eu entenda que tem algo de desequilibrado, consciente ou não, no todo tá em equilíbrio, né? Tá em harmonia. Não, não tem como, não é a gente que faz a vida acontecer, a vida acontece através de nós, então não vai ter jeito, né? E aí tem Exato. uma frase de afirmação no final. Isso eu também intuí na cartinha. Eu falei, só frase não. E a afirmação é: eu vivo o fluxo do equilíbrio entre o dar e receber na minha vida. Eu Então, vivo, vamos lá. Eu vivo o o fluxo do fluxo equilíbrio. equilibrado, perdão, equilibrado do dar e receber na minha vida. Ai, eu vivo o fluxo equilibrado do dar e receber em minha vida. Gente, vamos lá. Vocês aí, comigo e com a Lorene. Eu vivo o fluxo do Equilibrado, equilibrado, do dar e dar e receber em receber minha na vida. Eu vivo vida. o fluxo equilibrado do dar e receber em minha vida. Ai, que show! Delícia, né? Eu ando nessas frequências das afirmações, porque eu andei
num trabalho meu, né, de consciência, de vigiar os pensamentos. Falei, como que é esse negócio? Porque eu acordo agradecendo, eu acordo super bem-humorada. Hoje também foi difícil acordar, viu? Os olhos Oi? não queria abrir, né? Mas foi uma delícia. Mas eu fico, e durante o dia, né? Quais são os meus pensamentos? E aí eu descobri uma coisa que não é tão nova assim, mas eu tive mais consciência, né? O quanto eu tenho pensamentos ainda de ruminação. Quando eu vejo, eu tô reclamando uma coisinha, sabe? Eu falo, Aham, o frio, sei lá, coisa simples. Eu falo, putz, isso daqui não devia estar aqui. Eu falei, aham. olha como o pensamento é ardiloso, ele tá ali a todo momento nas asinhas de beija-flor de um jeito, no meu caso, que não tava muito bom, né? Tava só na ruminação. E aí eu falei, o que, que eu posso fazer para equilibrar isso, né? Ou para harmonizar isso? Eu falei, bom, no cada reclamação ou ruminação que vem no meu pensamento, eu vou equilibrar ou cancelar ou compensar com uma frase de afirmação, né? Tá, isso é bacana. Isso eu achei bem legal, porque não é não ter esses pensamentos de forma forçada. Porque a gente tem uma tendência de querer controlar tudo, né? Eu, então, tenho um pezinho aí, né? Né? Porque se vigiar, né? O tá orar e vigiar seus pensamentos. Tá muito mais em conscientize-se do que você pensa. E Exato. não controle o que você está Porque pensando. nem dá, né? No fundo, a gente sabe que isso não existe. Não, é uma Controle não pura existe. ilusão, Uma pura né? ilusão. Mas conscientemente, quando você se dá consciência, você equilibrar isso é legal. Mas não querer banir, excluir, não existe em mim essa parte que reclama do frio. Cara, você está excluindo uma parte sua. Arro? Exato. Você tem que acolher, e aí, naturalmente, isso vai se apaziguando, assim. É isso. É. É esse o movimento. Pra gente não ficar se chicoteando, né? Sobre isso. Exatamente. Se chicoteando ou achando que tem que ser Buda, Krishna, O alecrim né? dourado, né? Exatamente. A Bárbara colocou aqui a percepção de si. Isso mesmo, Bárbara, né? Perceber quem a gente realmente é. Porque quando entra nessa coisa de querer controlar o pensamento, controlar sentimento, controlar a emoção, na verdade, a gente está colocando mais máscaras e se camuflando. Arro? Então a gente precisa viver quem nós somos para transformar quem nós estamos. Lindo. É. E essa é a Arro? grande sacada, né, Ana? Quando você fala quem nós somos. Eu lembro que teve uma fase bem no comecinho desse processo do autoconhecimento, voltado mais nesse sentido de olhar para a espiritualidade, essa conexão. Aí eu lembro que falava assim, mas você tem que manifestar o que você é, a sua essência. Tanto é que tem o livro Mulheres na Essência. Essência é uma palavra que eu trago bastante também. Aí eu lembro que eu ficava assim, talvez você possa ajudar a mim e a todos aqui com essa pergunta. Eu falo, mas qual é a minha essência? Tá bom, já entendi. Mas que raio de essência é essa? E isso é uma pergunta que, por mais que a gente tenha mentores, instrutores, aqui presenciais, né, no corpo físico, espirituais, eu acho que é uma coisa que só você vai encontrar dentro de você, claro, com todas as outras ferramentas que a gente tem, Sim, afirmação, né, sim. terapia, né, o processo próprio da espiritualidade. Mas essa essência é você com você mesmo, não é, Ana? Eu tô errada. É você com você mesmo, né? Tem uma parte sua, porque quando eu falo parte, porque assim não existe tempo e espaço. Tem uma parte sua que sabe exatamente qual é a sua essência. É aquela parte que, desde que entrou na barriga da mãe até 90 dias depois de nascido. O medo, o problema é que essa parte não conversa, não fala a nossa língua. O idioma é diferente. O idioma é diferente. Depois daquilo já começa, né, a vir Ter a, moldado o a meio, né? constituição do ego em si, né? Ele Uhum. começa a ser constituído. Arro? Uhum. Mas até uns 3, 4 anos você está vibrando bastante na sua essência. Então, assim, a sua essência, ela está muito mais nos 90% inconsciente do que nos 10% consciente.
tá? Então, essa essência, a vida toda, você vai descobrir coisas relacionadas à sua essência. Lindo. E quando eu sei que é da minha essência, quando algo acontece, ou quando eu faço algo que eu sinto o coração, é assim que eu consigo explicar. Que o meu coração, ele preenche. Sabe quando parece assim, né? Parece que o coração expande, parece que assim, nossa, isso foi bom. Isso é da sua essência. E gera vida, né? Uma coisa Isso. mesmo que você faça muito, igual o Beija-Flor que tá com as asinhas lá, te dá vida, te dá energia, te Te dá dá. energia, te dá vida. E o coração enche não só. E é muito louco isso, porque você está trazendo isso, e no ritual do colo de Nanã, que era justamente para trabalhar nossa essência divina, diferenciar o que é criança ferida de criança interior, que Lindo. para mim são coisas totalmente Diferente. distintas. Uhum, perfeito. Criança interior é a essência, criança ferida são traumas da infância. São as dores, são os traumas, concordo São plenamente. coisas diferentes, né? E Que os pode estar com traumas. criança mimada, ferida, porque tem isso também, né? Aí tem Tem, vários. tem. Isso é o xamanismo em minha vida. Então, assim, essa diferenciação. E aí a gente falou muito dessa coisa da essência, tá, 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 tá. E no final, eu trouxe uma pergunta. Eu sei que tem gente aqui, a Bárbara vai fazendo o ritual fora do tempo, mas eu vou ter que dar um spoiler. Já demos um monte. E no final, eu fiz aquela pergunta, sabe? Aquela pergunta, já que você falou para ajudar, uma pergunta muito comum de ouvir, mas que é importante a gente parar para refletir. Se a criança que você foi um dia te visse hoje, ela te reconheceria? Uau, faz muito sentido, é verdade. Se sim, você está vibrando o máximo que você consegue da sua essência. Onde sim, você está vibrando em essência. Onde ela não reconheceria, você não está vibrando em essência. Uau, Arro? perfeito. E aí eu dei alguns exemplos, né? Eu dei o exemplo que eu gostava, tinha 2 aninhos, eu gostava de cantar para os meus irmãos. E eu cantava toda engraçadinha, e eles riam, e aí eles pediam para eu cantar de novo. Então, assim, hoje eu canto. Hoje eu gosto de fazer as pessoas sorrirem, isso me dá satisfação, né? Então, a minha criança ela me reconhece nessa parte. Então, quando eu faço, provoco sorrisos, provoco alegria, ou estou cantando, eu estou da minha essência. Lindo, Arro? perfeito. Eu tinha muitos medos, eu era uma criança que tinha muitos medos, porque eu tinha uma clarividência muito aguçada, eu tinha clareaudiência aguçada, então eu confundia mesmo realidade de plano astral, né? E eu tô falando aí de 3, 4 aninhos, né? Eu tinha muitos medos. Arro? Hoje, gente, eu sou o medo em pessoa. Eu tenho muitos medos. Arro? Uhum. E aí a gente fala, mas preenche o coração e dá vida. Sim, os meus medos me dão vida. Porque eles me movem. Eles não me paralisam. Ótimo, entendi. Você Tipo, entende? zona, que é isso que a gente falou, da vida. Isso. Nossa, eu tenho medo disso. Meu coração parece que cresce assim dentro do peito, sabe? Tá, então agora eu preciso resolver. E aí movimenta para sua vida, né? Movimento para minha vida. Então, é, a essência, e as pessoas confundem muito manifestar a essência dentro do papel de produção que ela vai ter na vida. Uhum. O ser útil que a gente falou ontem, talvez. Talvez, exato. Dentro, não, porque a minha essência é ser terapeuta, a minha essência é ser cabeleireira, não, é uma das inúmeras formas de você manifestar a sua essência. A sua essência é dentro da profissão que você se encontrou ou que você está se encontrando, você ser você. Então Lindo. imagina o seguinte, né? Uhum. A Donana. Donana é do xamanismo. Arro? Arro. Eu estaria completamente fora da minha essência se eu chegasse aqui hoje e falasse para você:
Irmã, Tixai Lorene, vamos saudar o Pai Sol desse dia encantado, iluminado por todos os seres elementais. Eu estaria fora. Justo. Nem é você. Entendeu? Não, é fazer o que você veio fazer, dentro de onde você veio fazer, sendo você. Perfeito. Ah, isso faz muito sentido com a maneira que a gente vai caminhando para isso, que é aquilo. A vida vai te conduzindo nisso se você se abre, né? Sim, Um dos pontos você falando é a alegria. Eu vejo, e aí eu associo o beija-flor com alegria, essa leveza, né? E sim, tudo isso. Mas de uma forma energética. E agora associando também o beija-flor, as linhas dele é bem energético. Ele é bem energético, né? O danado não sim. para nesse Aham. sentido. Então eu vejo quando eu também tô nesse modus operandi de parece que, ai, vou falar meio gratiluz. Não sou eu, porque eu sou energética, expansiva. Às vezes parece que tá dando bronca porque eu fico, se mexe, faz alguma coisa, né? Resolve. É isso, né? É isso. A minha essência é acelerada, a minha essência, É, né? Não que seja errado, Tixai, o Pai Sol, aquela coisa, mas não é a sim, minha essência. Não sim. é porque dentro dessa área, ai, a maioria é assim, a maioria faz isso, a maioria. Cara, eu não sou a maioria, eu sou eu, você é você, e cada um é cada um. Arro? Então, Sim. sai dessa coisa da maioria, né? Isso que traz a verdade, né? E aí, além da essência, aquela verdade, aquilo que você olha e fala, conecta, né? Faz Uhum, sentido aquilo, conecta. Aquilo é genuíno, né? Não sim, tá sendo só uma persona que se usa para muitas coisas, mas tem uma parte ali que você encontra a pessoa, né? É como se, sim. né? Você vê, você encontra a pessoa, você consegue se conectar naquele lugar. Isso tem força. E isso que dá força do dar e receber as trocas num relacionamento, né? É Já que isso aí. qualquer relacionamento que seja ele. Maravilha. Então, vamos fazer o seguinte. Tá, Galera, presta atenção, hein? Que agora é a oportunidade de vocês. Beleza? Só deixa eu ouvir aqui. Por isso que é importante observar o próprio processo e não ficar no processo do outro. Com certeza. É isso aí. Então, vamos lá. Galera, presta atenção. Enquanto a Lorene vai me explicando melhor como que surgiram essas cartinhas, qual é o propósito delas, vocês vão colocando aqui perguntas que vocês gostariam que fossem direcionadas pela cartinha, beleza? E aí eu vou sentir para não ter balela, porque quem vai ler é você, quem vai interpretar é você. Eu vou ler as perguntas e vou escolher do jeito que eu quiser, tá? tá, Porque hoje não tem democracia, hoje não tem competição. Ah, é o primeiro. Não, é o que eu quiser. Tem dia que é democracia, tem dia que é competição, mas hoje é o que eu quiser, o que eu tiver vontade. Então, enquanto ela explica, quem quiser direcionamento com as cartinhas, bota a pergunta, escreve a pergunta aqui, que daí eu vou escolher. Bora lá, Lorene, me fala. pode. Fala pra gente. Já surgiu, já existem mais de um ano, dois, aos domingos que eu ponho lá no meu Instagram, né? Sejam das sistêmicas, ou seja, da alma feminina, que é a mais recente. E de falas do coração, de falas do que vem, de uma mensagem mesmo para nós. E juntou essas cartinhas com a oportunidade de estar no Oca Fashion como parceria. Eu falei, o que, que eu posso levar lá além do livro, além dos serviços que são terapêuticos, apresentar o meu trabalho para essas mulheres. E eu sempre tive vontade de ter, pelos kits, para dar para as minhas alunas, movimento, porque eu gosto de uma cartinha. Quem não gosta de uma cartinha, né? Um baralho, um oráculo, alguma coisa nesse sentido, Sim, né? Num processo de trazer uma mensagem. E na sistêmica isso é muito comum, só que aí eu fiz essa específica, deu cartas da alma feminina para mulheres. E o que tá de diferente dela é que tem a ver com a nossa ciclicidade, tem a ver com tudo isso da nossa alma. E a parte interessante são as afirmações que veio desse lugar de eu falar qual é a percepção do que vem nos meus pensamentos, qual é o modus operandi dos meus pensamentos. E a partir disso eu falei, como que eu posso gerenciar isso de uma maneira que eu possa ser mais amorosa comigo. Então, cada ruminação, reclamação, pensamento que eu falo, pô, isso daqui eu posso estar contribuindo de outra forma. Eu falei, com as frases de afirmação.
Então veio numa crise Ah, muito grande uma vez no banho, falando, nossa, como eu sou isso, como eu sou aquilo, aquele sou, né? O eu sou é autoprofetizável, né? Que a gente fala com reprogramação mental. Então eu falava, nossa, mas eu sou controladora, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí depois eu falei assim, não, mas eu sou amada, eu sou abençoada, eu sou. Eu falei, é isso, vamos levar as frases de afirmação que sempre nos contribui também. E aí nasceu, tanto da oportunidade do Oca Festival, quanto trazer para vocês. E aí falei dele, chegou agora. Eu tô animada, falei ontem, falei hoje, que chegou agora também. E eu mesma aham. fico brincando com elas aqui, me deliciando com elas. Então, vai estar lá no Oca Festival também, para quem tiver e quiser se conectar com essas cartinhas também. Nossa, eu acredito super nesse tipo de coisa, ainda mais quando você. Eu conheço bem, assim, né? Conheço bem, não. Ah, eu tô me achando. Não. Mas eu já tive a oportunidade de experienciar um pouco da sua grande espiritualidade, Lorene, tá? A Miriam, inclusive, entrou aqui e falou que tá com saudade das lives. Ó, Ah, só a Yaksha, só a Pet Mercana colocou perguntinha aqui, hein? Bora lá, vai ser ela, hein? Vai ser ela. Então, então assim, eu conheço a sua espiritualidade e eu sei que quando a gente materializa algo, traz algo para a matéria, é a manifestação da nossa espiritualidade. E eu amo oráculos por causa disso. Arro, né? uhum. Eu tenho um livro também, que é o Abracadabra, né? A magia da inspiração, que ele tem esse propósito de você abrir o livro e é batata. Tem umas moças que estão usando na roda de estudo delas. Então elas começam a roda de estudo delas com o abracadabra, né? Para ver qual é ali o movimento que vai ser feito e etc e tal. Então é muito interessante. Arro, Ah, e eu confio nos oráculos, né? Que eles conseguem, quando eles são criados com essa verdade, com esse propósito, com essa conexão com a espiritualidade, eles nos dão direcionamento, é, né? e foi assim, eu falei, vou sentar para fazer, porque às vezes eu dou uma procrastinada, então a ideia já estava aqui, está sendo gestada, gestada, gestada. Mas eu falei, vou sentar e é agora. Foi no flow, assim, claro, demorou umas 4 horas para fazer todas as mensagens, corrigir, ver isso funciona, isso não funciona, isso não funciona. Mas assim, veio, sabe? Aí eu fiquei 2 a 3 horas da manhã, falei, pronto, o rascunho tá feito, agora só tem que achar uma gráfica, Uhum. né? Beleza, beleza. Bom, vamos lá. Gostaria de um direcionamento para meu médio prazo. Como operar e o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa nos próximos 3 meses? Médio prazo, curto prazo, né, Iá? 3 meses tá ali, vambora. É, 3 meses é curto prazo, não tem grande prazo, não. Aí a Roberta colocou: eu gostaria de uma orientação a respeito de uma viagem, se devo ou não ir. Eu diria para você que você já sabe, Roberta. Quanto quero saber sobre o trabalho que estou agora, se é algo para ficar ou somente passageiro. Camila, no seu caso aí é o seguinte, quando você não resolver o que você tiver que resolver, você vai ficar pulando de galho em galho, como você vem fazendo há um bom tempo. Já tá direto, já. É, Aqui eu já es- fiz download. estou em um ritmo de mudanças e tem sido doloroso. Que consciência não estou acessando para tornar este momento mais leve? Lindo. Gente, eu gostei de todas as perguntas. Todas as perguntas. Arro, mas eu vou aqui, por enquanto eu vou na Kelly Riba. Bora lá. Kelly Riba. Eu também pensei nela. Falei, acho É, que as estou outras em. já sabem a resposta. A Kelly também tem um jeitinho, mas a gente pode usar a cartinha. Mas as outras Sim, já até porque sabem eu acho que o mantra, né, a frase de afirmação, eu acho que é uma coisa que vai ajudá-la, né? dá-la. Tá. Bora lá. Então, tô colocando aqui na energia da Kelly. Meu bem, eu Estou em ritmo quero de mudança, ser tem meu sido doloroso. E consciência não estou acessando para tornar esse momento mais leve. Tirei uma aqui. A palavra é inspiração, Kelly. A inspiração é o sopro de Deus em sua alma. Escute o que te move de dentro para fora. É ele quem sussurra caminhos onde antes só havia silêncio.
Afirmação: eu recebo a inspiração divina que guia meus passos. Ai, que coisa mais linda! Cara, agora, presta atenção. Eu vou pedir pra você ler de novo, tá? Olha aí, ó. Peraí. Iaxa, que mais? Não, a Roberta, A a Roberta Camila, bem. Quem mais? A Camila. é... que mais? A Keké. Presta atenção, gente. A resposta é a resposta que é para todas vocês. Então eu brinquei que eu ia escolher uma, mas eu já sabia, assim como no baralho que a gente tira, que a resposta é para todos. Então olha aí, lê de novo. Inspiração. A inspiração é o sopro de Deus, do divino em sua alma. Escute o que te move de dentro para fora. É ele quem sussurra caminhos onde antes só havia silêncio. A afirmação: eu recebo a inspiração divina que guia meus passos. Então, tá muito voltado para essa inspiração, né, Ana? O que, que a gente poderia dizer sobre inspiração? Inspiração. Então, né? Então, inspiração. Vamos para o micro, que eu amo trabalhar o micro para a gente poder acessar o macro, tá? O que que é inspirar? Trazer o ar, né? Então a carta fala é o sopro divino. Sim, ele sopra e eu trago para dentro, eu recebo. Arro? Então o divino ele tá o tempo todo soprando. Maravilha? Só que de novo tá dentro do dar e receber. Por quê? Na respiração, a falta de ar, para quem não sabe, não é dificuldade em inspirar. É soltar. É a dificuldade de soltar o ar dos pulmões, Hum, né? Então, o que que acontece? Você inspira, se você não solta todo o ar, você não consegue inspirar mais. E aí dá a falta de ar, tá? E eu sei muito bem disso, beleza? Porque eu tive aí na família, né? Pessoas, minha mãe teve problema de respiratório, teve parada respiratória, enfim, uma série de coisas. E esse é o problema. Ou seja, o divino dá, mas você também precisa dar. lindo. Arro? Então a gente recebe inspiração, mas a gente não aceita, não e fica ali prendendo ao invés de usar esta inspiração, de seguir o que você está sentindo. Arro? Sim. E é dentro de você. Então, o que que esse ar, o que que essa vida que você está vivendo está fazendo dentro de você? Então, devolve isso para a vida. É, Arro? Né? Mostra, entrega, é a troca, é sempre dar e receber, é o equilíbrio que a gente começou. Então, acho que tem a ver com isso, tá? lindo. Repete aí a frase de afirmação que eu vou tentar escrever aqui. Eu recebo a inspiração divina que guia meus passos. Opa. Divina que guia os meus Tudo no universo respira. passos. Eu recebo, tá? A inspiração divina Eu que guia recebo. os meus passos. Eu escrevi aí a frasezinha, beleza? E aí eu vou dar uma sugestão para vocês, tá? De fazer essa mentalização. Eu acho que é um exercício legal, né? Então faz literalmente isso. Eu recebo a inspiração divina que guia os meus passos. Mentaliza a frase e solta. Não. Mentaliza a frase e solta. Sim. Faz isso várias vezes, porque você vai entrar em estado xamânico de consciência. E aí, quando você tiver feito algumas vezes que você já começar a sentir, faz qualquer pergunta e deixa a resposta vir. A primeira que vier
é a resposta que você É a está resposta buscando. certa. É a resposta que você precisa. É isso aí, meu amor. Lindo, muito bom. Eu adorei. Valeu Ai, para que bom. um papo muito delicioso. Que ótimo, que ótimo. Eu também amei, amei, amei vocês aqui todos. Legal? E eu tô muito feliz. É um beijo, queridos. É um beijo. Deixa eu só ver aqui. A Pet Mercado escreveu. Aí acha. A inspiração, escute o que te move de dentro para fora e quem sussurra caminhos onde antes só havia silêncio. Eu escuto a inspiração divina que guia meus Ela passos. escreveu. Maravilha. Caraca! Sensacional, né? Conseguiu. É isso aí. Galerinha, Só lembrar, Lazana, do sorteio ah, amanhã, meio-dia. Quem tiver interesse no Oca Festival, estaremos lá. Muita gente, né? Música, medicina, que é maravilhoso. Amanhã, sim. meio-dia, eu vou sortear. Tá lá nos meus stories. Só se cadastrar. E aí, nos stories, eu vou mostrar quem foi a contemplada aí. A gente se vê domingo, que vai ser uma delícia. Sim, nos meus stories também tem, gente. A Lorena está sorteando um ingresso cortesia para o Oca Festival que vai acontecer no domingo. Eu sei que a maioria que já comprou ingresso, mas sabe aquela pessoa que você gostaria que fosse e que falou, ai, não sei, porque eu tô sem dinheiro, tá, tá, tá. Cara, é isso. Vai lá, preenche, ganha. O ingresso não é nominal. Você pode dar para quem você quiser, beleza? Inclusive tá no nome da Lorene, né? E você, qualquer pessoa pode entrar com esse ingresso. Maravilha? Então, nos meus stories e no stories da Lorene tá lá o formulário para preencher e na quinta, amanhã vai ter Hoje sorteio. também vou colocar para quem já me acompanha, minhas alunas, tem a comunidade também, né, de transmissão de novidades que a gente tem no WhatsApp. Vou colocar lá também o formulário para ninguém perder. E ainda tem aí um prazo de um pouquinho mais de 24 horas para você aproveitar a oportunidade. Arro! Foi maravilhoso, querida. Valeu, viu? Ei, um beijo para vocês. Tchau, tchau. Beijos! Tchau, tchau.